Graça e paz, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia do nosso plano de leitura, Mateus capítulo 18, muito lindo esse capítulo. Lá no versículo 3, o Senhor pega uma criança e coloca no meio deles e fala que nós temos que ser como crianças. Lá no versículo 6, se alguém fizer tropeçar uma das minhas crianças, é melhor que peguemos uma pedra de moinho, uma pedra muito pesada, amarremos no pescoço e nos lançamos no mar. Para você ver e para eu também perceber o quanto é importante a criança para o Senhor. Lá no versículo 8, vai dizer o seguinte: se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, é melhor que você arranque fora, para que você entre no reino sem a mão, sem o pé, mas com a sua salvação. Então, se tem alguma coisa, querido, na tua vida que tem te feito pecar, tire isso da sua vida. É isso que o Senhor está querendo dizer aqui para você. Aí a gente vai pensar mais um pouquinho lá no versículo 15. Lá no versículo 15 o Senhor manda: se o meu irmão me fizer alguma coisa, para eu ter em particular com ele nesse primeiro momento e ali acertar as coisas. Mas muito interessante aqui, Pedro, um pouquinho mais depois de tudo isso que eu te falei, Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, mas se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar ele? 7 vezes? E o Senhor responde para ele: não, Pedro, 70 vezes 7. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Mas lá no versículo 23, eu acho que o mais interessante que mais o Senhor falou comigo foi o seguinte: que um determinado rei, Jesus fala sobre parábola e ele diz que o certo rei, ele chama todos os seus empregados para um acerto de conta. E quando chega um empregado que devia muito dinheiro para esse rei cobra ele, e como ele não tinha dinheiro, o rei fala para ele o seguinte: então venda a esposa, os filhos e ele como escravo para que me pague. E esse servo ajoelha aos pés do rei e pede perdão, pede para que o rei dê mais tempo para ele, para que ele consiga pagar o rei. E o rei, naquele momento, sendo misericordioso, ele perdoa a dívida daquele servo. Mas logo mais à frente, aquele servo que foi perdoado tinha um outro conservo que devia valores para ele também. E esse não teve a mesma paciência, pegou no pescoço do seu conservo e queria que ele pagasse. Como ele não tinha, ele chamou e mandou prender esse conservo. E as pessoas que estavam ali em volta levam essa situação para o rei. E aí o rei manda prender esse conservo até que ele consiga pagar. O que eu entendo com essa palavra? Muitas vezes nós somos perdoados por aquilo que nós fazemos. Mas será que nós temos agido da mesma misericórdia? Querido, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele vai